Olá pessoal, boa tarde. Bom, eu tô fazendo a caminhada aqui próximo da minha casa. Eu resolvi gravar esse videozinho pelo seguinte, que agora à tarde eu tava terminando um trabalho em casa, fui avaliar geralmente como que a gente encontra todo tipo de profissional no mercado, né? E muitas vezes o cara ele não se aprofunda porque falta de conhecimento, falta de alguém que compartilha com ele como fazer as coisas, né? Eu sou júnior, estou desenvolvendo ainda, né? Então, eu tenho recolhido alguns dados no SQL e eu fui tratar esses dados e eu vi que eu precisava fazer um paralelo com o dia a dia da gente, que vai facilitar para quem está se inserindo no mercado. A pessoa é muito abstrato nesse assunto de colher dados, de fazer essas integrações, né? Isso costuma ser muito abstrato para quem não conhece. Para quem já está na área não é novidade, mas para quem vem de fora, quem está migrando de área, é novidade. Então não adianta falar que às vezes eu estou sendo básico demais, mas para quem está chegando vai me agradecer, a gente não sabe. Então o que acontece? Quando eu recolho dados de venda, eu estou recolhendo ali nome de quem comprou, né? A idade de quem comprou, o sexo de quem comprou, o valor de quem comprou, o produto de quem comprou, uma infinidade de dados. Quando eu pego esses dados, eu armazeno esses dados num local chamado banco de dados. Aí esses dados, eles são armazenados, de repente eles estão em planilhas, por exemplo. Aí a pessoa que é júnior, ela pega esses dados para avaliar, ela fica muito no básico, muito no feijão com arroz. Por quê? Porque são dados superficiais. É muito importante a gente estratificar, juntar todos esses dados, os dados de uma pesquisa específica, tá, gente? O nome do comprador, Odilon, a idade, local que mora, valor comprou, produto comprou, quantidade, data de entrega, se entregou, se não entregou, satisfeito ou não. São dados específicos de uma pessoa, por exemplo, tá? E aí, quando eu vou recolhendo esses dados, eu jogo isso numa planilha, eu começo a trabalhar esses dados, aí eu vou encontrar ali dentro, aí eu mando isso para um Power BI, por exemplo, aí eu consigo ver um histórico de compras daquela pessoa Odilon, que ele tem uma tendência para comprar mais produtos de fora de estrada, bicicleta fora de estrada, né? Ele gosta muito do Jeep, ele gosta muito do rural, ele gosta muito da caminhonete, ele gosta muito do off-road, ele gosta muito de pneu 4x4. Então a gente começa a trabalhar bem os dados, ou seja, você sai dos dados e você vai para dentro dos dados, você começa a conhecer o dado. E quando a gente entra para dentro, a gente está falando que isso é metadado. São os dados dos dados. Porque os dados, eles fornecem dados. Eles fornecem detalhes. E esses detalhes a gente chama de metadados. E é importante eu conhecer os metadados para que eu possa entender as tendências daquela linha que eu estou trabalhando. Para me entender de verdade quem é o meu cliente, qual o tipo de cliente que eu tenho. A minha publicidade está bem direcionada para esse cliente, ela está atraindo o tipo de cliente que a minha loja vende, os produtos que eu vendo. Eu vendo produto fora de estrada, a minha publicidade pode estar sendo direcionada para produtos de beleza, sem que eu entenda, sem que eu veja, porque pode acontecer, acontece muito disso, né? E muitas das vezes é só um bom profissional que ele vai entender essas coisinhas, esses detalhes, essas nuances. Então às vezes a pessoa levanta uma campanha para vender, né, para publicidade de um ponto comercial, alguma coisa assim, e ele não tem bom resultado, e ele não sabe por que ele não obteve bom resultado. Quando ele vai avaliar direitinho, ele começa a entender onde ele está errando, porque o que faz desviar o nosso resultado para um resultado não tão interessante são os detalhes. E a gente que é júnior, a gente trabalha muito no superficial, trabalha muito nos dados, e esquece de aprofundar, de entrar para dentro e buscar conhecer os metadados, os chamados metadados. É muito importante isso, porque às vezes eu vejo, de vez em quando eu vejo uma outra empresa aí com toda uma estrutura maravilhosa, condições financeiras absurdas, e eu vejo dados que são maltratados, sabe? O cara tem um big data lá, o cara tem muita informação, mas ele não sabe tratar os dados, ele não sabe minerar, ele não entende o que está acontecendo.
ele faz uma busca num banco de dados dele, e aquelas informações que eram para gerar insights, era para gerar ideia para um gestor desenvolver e aplicar uma nova metodologia, mudar a cultura da empresa, direcionar para um canal de venda, o gestor ele recebe dados muito crus, então ele não consegue tomar essa decisão acertada. Então, aqui não é a caça bruxa, aqui eu não estou falando quem está certo e quem está errado, eu só estou falando que a gente precisa melhorar. Como analista de dados, como analista de negócios, tá, gente? A gente tem que buscar conhecer os detalhes dos detalhes. A gente tem que ser detalhista, tem que ser chato, tem que ser matemático. Não tem bom analista que não é detalhista, não tem, desculpa, não tem. Analista superficial não é analista, vocês me perdoam. Porque como é que você vai descobrir um outlier, como é que você vai descobrir um dado que está diferenciado numa coleta de dados, numa situação comercial? Como que você vai conseguir gerar informações para o seu gestor, para ele implementar metodologias novas diante de uma coisa que não estava acontecendo antes, se você não consegue identificar essa coisa dentro dos dados que você tem? Entende? Então é fundamental a gente entrar para dentro dos dados. Então quando você for fazer a sua busca num banco, você buscou o nome da pessoa, a idade, sexo e por aí fora vai, busque conhecer um pouco mais do histórico dessa pessoa, o histórico de vendas, o histórico de compras dessa pessoa, o histórico de participação. Busque conhecer a situação financeira dessa pessoa, se ela tem crédito no mercado, se você consegue saber qual que é o limite de crédito que ela tem na instituição financeira, assim você consegue dar para o seu gestor, municiar o seu gestor de informações importantes, porque quando o seu gestor for oferecer um produto para essa pessoa, eu vou te dar um exemplo. Eu estou num bairro agora, então o que acontece? Muito valorizado, eu quero vender um imóvel. Se eu sei quem são os possíveis compradores dessa região, quando eu for procurar essa pessoa, eu tenho que saber qual o crédito que a pessoa tem, se a pessoa tem crédito no banco, se ela tem qual o limite de crédito dela, quanto que ela consegue financiar, entende? O poder aquisitivo dessa pessoa, para me classificar essa pessoa dentro de um grupo de pessoas, para que o meu gestor possa oferecer o imóvel para ela. Porque se eu não der essa informação, o meu gestor pode oferecer um imóvel, por exemplo, aí de 1 milhão, para uma pessoa que ganha aí, vamos colocar aí 10 mil, 12 mil, e a pessoa não tem sequer crédito no mercado. Entende? Então assim, eu estou chamando os analistas a refletir um pouquinho mais sobre os metadados, para entrar para dentro dos dados, tá? Para que a gente possa municiar os nossos gestores e desenvolver mais e mais e mais. Tá certo, pessoal? Um abraço do seu amigo Odilon. Quem não se inscreveu, se inscreva, tá certo? Gente, tem muita gente vendo os vídeos e não está se inscrevendo. Deixa o like, compartilha, por favor. Gente, coloca comentário pra gente dividir informação, pra gente trocar ideia, ver no que a gente tá acertando, o que a gente tá errando, que às vezes você tem uma visão diferente, e eu tô interessado em saber a sua visão também, porque o processo de melhoria contínua é assim: eu tenho a minha opinião, você tem a sua, o outro tem a dele. A gente compara as 3 opiniões e vê qual que vai trazer o melhor resultado, ou qual que está trazendo o melhor resultado. Que é melhor a gente trabalhar com aquilo que já chegou, com aquilo que está na mão. Porque aquilo que é uma suposição ainda não chegou, então não é certo, tá certo? Então eu conto com o apoio de vocês, conto com a participação de todo mundo, tá certo? E eu agradeço a audiência, né? Nessa terça-feira de carnaval, eu estou caminhando ao fundo aqui, ó, a minha cidade, João Levade, né? E eu quero agradecer a participação de vocês, tá certo? A audiência. Que Deus possa abençoar imensamente a vida de cada um de vocês, tá bom, gente? O objetivo desse canal aqui é ajudar. Eu preciso ser ajudado, porque eu estou aprendendo, né? Eu quero aprender com vocês. E o pouquinho que eu souber, eu quero compartilhar. É muito pouco, mas eu tenho certeza que vai somar na vida de alguém. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. E analistas, não desanima não. Desanima não. O caminho é árduo, o caminho é difícil, mas você consegue. Analistas de negócios, prestem atenção. Sejam mais detalhistas. Sejam mais detalhistas para acertar. Para acertar. Analista de banco de dados. Busque conhecer um pouquinho mais sobre metadados. E bora, gente. Bora pra frente, bora pra frente. E assim a vida continua e tamo junto, pessoal. Tamo junto. Um abraço, seu amigo Odilon. Fica com Deus. Tchau pra vocês.